Pronto. Prontinho. Estão me ouvindo bem? Sim, Ok. Bom, muito bom dia para quem está por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje já é 31 de dezembro de 2025 e amanhã já será ano novo. É simples assim, né? É apenas a mudança de um dia para o outro e tudo mudou. Então, é assim, ó. No estalar de dedos que a vida acontece, não é? Eu preparei para vocês aqui hoje. Vocês estão conseguindo ouvir uma musiquinha aí no fundo bem suavezinha? Sim? Show! Nós vamos falar de 8 pontos. Eu quero apresentar 8 pontos para vocês. 8 pontos importantes, relevantes e que não são neutros, para que você tenha uma perspectiva positiva, diferente para o teu ano de 2026, ok? Se você tiver um papelzinho, uma caneta, vai ser ótimo, porque depois você vai tentar lembrar e não vai conseguir, tá? Então eu te aconselho pegar aí um papelzinho, uma caneta, para anotar esses pontos importantes que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu queria estar fazendo lives assim em todas as plataformas, mas infelizmente não dá, porque o telefone tá fazendo. Eu botei aqui no Instagram, e aí a gente tá aqui no Zoom com todos os alunos. Enfim, não tem espaço, né, pra gente seguir em todas as plataformas. Mas eu vou deixar aí para você o convite para você já pegar um papel e uma canetinha para você ir anotando tudo aquilo que você vai ouvir aqui hoje, porque eu tenho certeza. E caiu a live aqui do Instagram. Tá vendo? Peraí. Vamos voltar lá. Pronto. Então, ó. Um cafezinho power aí, ó. Tchim-tchim. Pra gente começar nossa live. 8 pontos importantes, relevantes, para você colocar na sua vida em 2008 e mudar a sua história. Porém, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a fazer um pouquinho de silêncio. Diante de tanto barulho que a gente tem vivido, de tantas influências, de tanta tela, de tantos vídeos, de tantas falas, se você não fizer silêncio para te ouvir, nada vai fazer sentido. Se você não fizer silêncio dentro da sua alma, nada vai fazer sentido para você. Então você precisa começar a praticar esse silêncio com você mesmo, tá? Isso é extremamente importante para que a gente consiga ouvir a voz da nossa própria alma, né? Ou nos ouvir. O que você quer para você? O que você deseja? O que você sonha? Senão a sua vida fica assim, sabe? Nesse mesmo lugar por muito tempo e você não vê nada acontecer. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, tá? Puxa a respiração pelo nariz, feche os seus olhos e solta o ar lentamente pela boca. Puxa o ar assim, ó, bem forte. Vai soltando lentamente. Nossa vida é nossa responsabilidade. Então é você com você e mais ninguém. Então se acalma, respira fundo e vai conversando com você, tá?
como não dá pra gente ficar aqui nesse exercício por muito tempo, eu te aconselho a colocar na sua casa uma música assim suave, pegar aquele cheirinho gostoso que te agrada e colocar em você um perfumezinho gostoso, tomar um banho relaxante, fazer esse seu momento de silêncio. Sem silêncio, você não ouve o que o outro está falando. E até para você ouvir Deus falar com você, você tem que silenciar. Você acha que Deus vai falar com você, você passando telas e mais telas e mais telas de telefone? Não. Você não vai ouvir o seu esposo se você não para de falar. Você não vai ouvir a sua esposa se você não para de falar. E você não ouve nem você se você não parar de falar, de reclamar, de se queixar, de pedir demais, porque às vezes a gente só sabe pedir e a gente não sabe agradecer. Então, 8 pontos eu vou trazer aqui para você. Pega um papel e uma caneta para você anotar, tá? A gente vai falar o foco, o barulho, a saúde, a responsabilidade, a lei, o recomeço e o limite, tá? Deixa eu corrigir aqui, que eu não posso esquecer. O limite, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o foco. Que foco? O que você quer? O que você quer? Você tem que ter um foco. E às vezes a gente não alcança nada porque a gente quer muitas coisas, sem foco, sem direção. Então, ontem, inclusive, eu estava explicando isso para o meu marido. Onde que começa primeiro? A gente tem que primeiro pensar? Ele me perguntou. Falei, primeiro você tem que ter dentro da sua mente o que você quer. Muito claro. Então, você vai para um shopping. E quando você chega no shopping, mesmo que você vá estacionar seu carro, onde eu vou estacionar? Não sei se é no andar 1, no 2, no 3, no 4, se é na esquerda, se é na direita, onde que está esse estacionamento, eu não sei. Aonde que vai ter uma vaga específica para mim, eu não sei. Mas eu preciso saber, quando eu sair de casa, que eu estava indo no shopping. Chegando no shopping, esse shopping é muito grande. Então, o que eu quero? Eu fui lá para comprar um artigo de casa, para casa, eu fui comprar uma toalha de banho, ou eu fui comprar um calçado, ou eu fui comprar uma roupa. O que eu fui fazer? Eu fui fazer a unha? O que eu fui fazer naquele lugar? Então, essa clareza, ela é fundamental. E muias vezes a gente não alcança coisas nas nossas vidas por falta de clareza. Então, foco. Tudo que você tem hoje, agora preste muita atenção nisso aqui, tá? Tudo que você tem é o hoje. Você não tem o 2026 inteiro. Você não tem. Não tem. Esquece isso. O que você tem é o hoje. E às vezes você ouve de alguém falando assim pra você, mas tá fazendo, você não sabe nem se vai dar certo. Mas por que você tá tão agitada hoje? Por que você tá com tanta pressa? Porque eu só tenho o hoje. O amanhã, eu não sei se eu vou estar aqui. O amanhã é sempre incerto. Então você tem que fazer o seu melhor hoje. É hoje o dia que você tem que pedir desculpa a alguém que você magoou. É hoje o dia que você tem que arrumar aquilo que você tem que arrumar. É hoje, não é amanhã. Então, pare de se preocupar demais com o que está por vir. E se preocupe o essencial hoje, para que você consiga fazer hoje tudo aquilo que você deseja ver no momento que está por vir. Entenderam? Então, veja bem, outro exemplo, ainda no tópico 1, o foco. Talvez vocês já tenham ouvido a seguinte explicação sobre ansiedade, e eu discordo 100%. Ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão aí, faz um sinalzinho aí. Consegui fazer a live aqui no Instagram,
com vocês e estou fazendo um encerramento aqui com todos os alunos. Fabiano já ouviu, já ouviram isso, né? Patrícia já ouviu. Ansiedade é o excesso de futuro. Não, gente. A ansiedade, na verdade, é o excesso do passado, que ronda sua mente com os fracassos que você já teve, com as coisas que você tinha que fazer e não fez. E essa preocupação que você não vai dar conta é porque em algum momento você não deu conta. Então é porque você está pensando demais naquilo tudo que você viveu que você começa a ficar ansiosa. E quando você acalma essa voz que você carrega dentro de você, das coisas que você não conseguiu fazer na vida, das suas incapacidades, das suas impossibilidades, quando você acalma isso, você percebe que tudo bem, eu não tenho controle sobre o que virá. E aí a ansiedade baixa. Mas você não ficou ansiosa pelo que vai acontecer, mas é pelas experiências que você já tem com tudo que já te aconteceu. Então foram tantos nãos, foram tantas coisas negativas que você já viveu, que você já começa a ficar ansioso, entende? Então, na verdade, a ansiedade não é a preocupação pelo que vai vir, mas é a preocupação com o que eu sei que eu não dou conta, ou com as experiências ruins que eu já tive. E aí eu começo a me diminuir, a me depreciar. Então, tenta mudar aí esse botãozinho na sua mente que diz para você o tempo todo que a ansiedade que você tem hoje é o excesso de preocupação com o futuro. A ansiedade que você tem hoje é a incapacidade que você alimenta de realizar as coisas com foco, tá? Então, número 1, o foco. Número 2, o barulho. Saia do barulho e entre no silêncio interior, no seu silêncio interno. Aceite a sua imperfeição. A gente está vivendo um momento um momento total internet. Ninguém tem dúvida mais que o mundo está online, está nas telas. Se você quer uma indicação de qualquer coisa, você vai procurar na internet. Então, por exemplo, você que produz um conteúdo, assim como eu, não se preocupe mais com a imperfeição. Por exemplo, hoje meu cabelo acordou assim, todo negociado, sabe? Um lado enrolou, do outro não tá enrolado. Aí eu ficaria assim no passado, ai gente, mas nem fiz aqui o cabelo, ai tá ruim, ai não sei o que lá. Pare com isso. Nós não somos perfeitos. Eu tô aqui no Instagram sem filtro, eu tô aqui no Zoom sem filtro, que vai que amanhã você encontra comigo na rua, você vai passar direto. A gente vive de filtro. Amanhã você passa por uma blogueira aí na rua, por um influenciador, você passa direto. Você nem sabe que é aquela pessoa. Ela fala, não é possível. Não acredito nisso não, Charlene. Essa pessoa é aquela que eu vejo na internet? Não, não é não. Por quê? De tanto filtro. A gente não sabe mais quem é quem. E a gente vai ficando escravo de uma perfeição imperfeita, porque não existe perfeição. Então, saia desse barulho, saia desse excesso de informação que está gerando muito mais confusão na sua vida do que, na verdade, está gerando direção. Então, você acorda e aí você já entra no barulho. Se você, né, os alunos, eu sei que a maioria me acompanha, está sempre me vendo nas redes sociais, aqui, eu abri aqui a live no Instagram, mas eu já fiz lives com muitas pessoas ao vivo, live aqui, live ali, YouTube, Instagram, me preocupava em estar aqui, em estar ali. Hoje eu não estou preocupada com isso. Aliás, eu venho falando isso, né? Para quem já me acompanha já sabe. Eu acho que desde 2022, 2023, eu quero andar com quem quer andar. Eu vou correr com quem quer correr, mas eu nasci para voar. Então, fique atento, porque eu quero voar. Quer voar comigo? Vambora, vamos dar as mãos e vamos voar. Mas sem
pensar em perfeição, porque nós estamos longe da perfeição. Então, muito cuidado com esse barulho social que você está inserida, assim como eu, porque esse barulho social não nos permite silenciar e ouvir a nossa alma. Eu quero isso. Por que que eu quero o que eu quero? Por que que eu faço o que eu faço? Então você está chegando o fim do ano. Hoje é o último dia de dezembro aqui para mim. Hoje já é dia 31 aqui na Austrália. E aí a gente quer pegar o nosso papelzinho, fazer o nosso vision board, fazer a nossa lista de desejos. Por que que você quer o que você quer? Você já pensou? Então, eu vou te dar uma dica que vale ouro. Não queira ter, queira ser. Coloque aí para você, o que que você quer ser? Faça uma listinha só de ser e não de ter, tá? O que que você quer ser? E aí vai ser para 2026, você vai levar para 27, você vai levar para a vida. O que que você quer ser, tá? Para você encontrar isso, você tem que sair do barulho. Entender que não existe perfeição. Seja imperfeita. Tem um livro muito bom da Rebecca Brown. É Rebecca Brown? Não sei se é esse o nome dela. Mas é A Arte de Ser Imperfeito. Deixa eu ver se o livro está aqui para eu mostrar para vocês. A Arte de Ser Imperfeito. A gente precisa aprender a ser imperfeito. Acho que está aqui. Deixa eu pegar para vocês verem. É esse? Ah, não. Esse aqui é outro. É outro. Peraí. A coragem de ser imperfeito. Não é a arte, não. É a coragem. Esse aqui, ó. Brené Brown. Tá? A coragem de ser imperfeitos. Nós somos imperfeitos e precisamos ter coragem para assumir isso. Entendeu? Nós somos imperfeitos. Tenha coragem, assuma isso. Olha, eu não estou esperando perfeição aqui, eu sou imperfeita. Por quê? Por mais que você acredite que você está lá, ó, perfeita para aquela situação, para aquele momento, não está perfeito para um monte de gente que está te vendo. E você tem que ter essa coragem de assumir a sua imperfeição, entender esses pontos tão importantes e relevantes na nossa vida e seguir em frente, ok? Então, número 2, o barulho. Saia do barulho, o máximo que você puder. Eu sei que eu estou nas redes sociais, mas o que eu teria, se eu pudesse dizer só uma coisa, ó, Cíntia, eu só tenho 1 minuto para falar e tenho que ir embora. Sai das redes sociais. Eu ia falar isso para você. Sai da internet. Use o menos que você puder. Tudo hoje é automatizado. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que eu tô falando aqui, se eu falar de alguma coisa aqui, quando eu terminar a aula, a live aqui, vai aparecer alguma coisa da Brené Brown para mim. Por quê? Porque eu falei o nome dela, porque ela tá na internet, entendeu? Então, é tudo ligado. Muito cuidado. Cuidado com esse barulho. Porque muito barulho não deixa você se ouvir. E você precisa se reconectar, tá? Que é o nosso projeto para 2026. Número 3, saúde. Saúde. Número 3, saúde. Coloque uma coisa, escreva na sua geladeira, coloque esses como é o nome disso, gente? Esses lembretezinhos, né? Esse papelzinho aqui, coloque lá na sua geladeira, coloque no banheiro, no seu livro, onde você for mexer, na sua carteira. O que é saúde? Eu tenho saúde? E aí vocês ouvem assim, ó. A gente ouve, né? A pessoa fala assim, gente, post-it. Obrigado, Aline. Isso aí, post-it. Nossa, fulana morreu. Nossa, e ela era tão saudável, né, menina? Tão jovem. Minha filha perdeu uma amiga agora, antes do Natal, 2 dias antes, que ela ficou chocada da idade dela, com câncer. E quando foi ver, já era uma metástase. Eu conversava com um médico há 2 semanas atrás,
E eu marquei uma consulta, era um médico que eu marquei uma consulta para mim. Gente, a gente ficou conversando, não foi mais consulta, a gente ficou conversando 2 horas e 45 minutos. Inacreditável, né? Porque hoje em dia ninguém tem esse tempo. Mas aí chegou um momento que, assim, nos 45 do segundo tempo, eu falei: e a consulta? Vamos falar alguma coisa do negócio que eu vim falar com você? Ele deu uma gargalhada. Por quê? Porque a gente sintonizou muito bem, falando sobre saúde. E aí ele achou muito interessante as coisas que eu falei, que eu trabalhava, que eu estudava, e o assunto aprofundou. Porque saúde não é bons níveis de colesterol, bons níveis de glicose. Saúde é mental. E ele falou assim: nossa, como eu gostaria. Ele é professor universitário de medicina. Como eu gostaria de abrir a minha voz aos 4 ventos e fazer as pessoas entenderem isso. Saúde começa na mente. Eu falei: então faz o seguinte, você já é formado, já é médico, você, né, incrementa aí, faz as matérias necessárias, faz psicologia, pula para o nosso lado, que aí você, como psicólogo, você vai poder falar mais sobre saúde mental e a associação médica não vai cair de pau em cima de você, porque, gente, a gente vive num mundo, parece que a gente está numa arena, que as pessoas não estão querendo somar, elas estão querendo dividir o tempo inteiro. Então, a medicina, ela precisa se inclinar ao poder da mente. E alguns médicos, graças a Deus, já romperam isso há muito tempo. E ouvem mais os seus pacientes, conversam mais com eles e tudo mais. E eu já apresento isso para vocês há muito tempo, já venho falando disso. Não dá tempo de eu entrar nesse detalhe aqui agora e falar de todos os médicos no mundo internacionalmente falando que já romperam essa bolha. Então eu vou ficar só com um bem conhecido hoje, que é o Dr. Joe Dispenza, que ele vem falando demais isso, e hoje ele nem fala mais de medicina. Hoje ele só fala de meditação, de regressão, ele abandonou a medicina, assim, entre aspas, né? Abandonou. Mas o que ele fez? Ele juntou um grupo de médicos gigante do mundo inteiro, das maiores universidades do mundo, reunia um grupo grande de pessoas ali onde ele estava fazendo uma imersão, e antes de começar todo o processo ali de regressão, de autoconhecimento, de meditação, tudo bem. Vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer um exame de glicose, vamos fazer uma ressonância magnética. Alguns alunos ficavam ali alunos testes, né, de estudo, e iam para a ressonância magnética enquanto faziam meditação e faziam visualização, e eles, né, não tinham mais para onde correr, eles estavam vendo o que estava acontecendo de verdade no nosso cérebro. Saúde é mental. Número 1. Se você tem saúde mental, fica muito mais fácil de você ter todas as outras saúdes, porque vai ser consequência. A saúde emocional, ela é a máquina. O nosso cérebro é a máquina. Se o teu corpo parar e o seu cérebro estiver vivo, você não está morto. O hospital vai dizer que você está no estado de coma. Mas se você tiver a morte cerebral, teu coração está batendo, o rim está funcionando, o pulmão está filtrando, está tudo acontecendo, e os médicos vão dizer que você morreu. Olha, já morreu, teve morte cerebral tantas horas. A gente quer saber se vocês autorizam o transplante dos órgãos, porque está tudo funcionando, mas nada mais vai voltar, porque teve morte cerebral. E muitas vezes você está aí viva, me ouvindo agora, aqui e agora, e você está morta emocionalmente falando. Emocionalmente falando, quando essa morte chega, nada mais na tua vida vai dar certo. A boa notícia é que se você teve uma morte cerebral emocionalmente falando, você pode ressuscitar. Na vida real é diferente. Dentro do CTI vai ser complicado. Apesar de que também nada é impossível. Porém, emocionalmente falando,
muitas pessoas estão mortas e elas não conseguem ver um caminho para a vida. Elas não conseguem. Se eu só fechar o microfonezinho aqui que entrou aberto. Tá, por favor, dê uma fechadinha aí, tá bom, gente? Obrigado. Então, emocionalmente falando, se você estiver morto, se você estiver morta, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir ver progresso, ok? Na sua saúde física. Por exemplo, você sabe que você tem que beber água, que você tem que se alimentar melhor, que você tem que ter amor próprio, cuidar da sua saúde, fazendo exercício e tudo mais. Se você tiver emocionalmente mal, você não vai pensar nisso. Isso aqui não é nenhuma novidade, tá? Todo mundo sabe disso, não é? Você tá triste, você tá muito chateado em casa. Muito chateado, perdeu alguém, foi traído, foi traída, sei lá, tá acabando, tá terminando 2025 aí numa fossa danada. Você vai levantar. Vou lá malhar. Aquela tristeza. Você vai. Vou fazer aqui uns legumes no vapor, sem gordura. Você vai pegar um pacote de doce, de biscoito. Você não tá nem pensando nisso. É ou não é verdade? Agora, quando a sua mente está forte, quando emocionalmente você sabe que só você pode cuidar de você, pode cuidar do seu corpo, pode cuidar da sua saúde, o que você faz? Você faz o que tem que ser feito. E você sai do lugar de vítima da sua história, vítima da sua vida, vítima de todas as coisas. Você sai desse lugar e você assume o papel de uma pessoa protagonista da sua própria vida. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo pegar aqui o meu raciocínio? Estão conseguindo anotar os pontos importantes aí? Depois eu vou fazer um overview, tá? Número 4. Vamos para o ponto número 4. Então, saúde. Como é que eu cuido da minha saúde? E número 1, o mais importante, cuide das suas emoções. Cuide do seu emocional. Porque se ele estiver desequilibrado, não tem saúde que sustente isso. E a minha conversa com esse médico que eu falei para vocês, a gente entrou no assunto do câncer. E ele falando, como médico, como professor de fisiologia, de anatomia, eu não aceito, não admito que as pessoas não atribuam as questões emocionais a essa doença. Porque não tem como a gente fugir disso, tá? Infelizmente, né, essa amiga da minha filha que morreu, eu poderia falar aqui agora sobre isso, era essa pessoa, essa mocinha, carregava ali uma raiva do mundo, sempre irritadíssima, sempre uma pessoa rica, de muitos recursos financeiros, mas infelizmente se envenenou. Fumava assim loucamente, né? 6 horas da manhã, muitas vezes a gente morava no mesmo condomínio. Minha filha, a gente estava conversando sobre isso, mãe, eu saía para ir para a escola. E ela estava sentada na varanda, 6 e pouco, porque eu ia pegar o ônibus, 7 horas eu tinha que estar na escola, né? E ela estava lá, oi amiga, me dando tchau, sentada na varanda com o cigarro na mão que eu não tinha dormido. Enfim, a conta chega. Número 4, responsabilidade. Gente, não negligencie a sua responsabilidade. Responsabilidade sobre o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Faça. Ontem, não era nem para trazer esse assunto aqui agora, mas vou trazer porque veio aqui minha cabeça. Ontem aconteceu uma coisa comigo, gente, que eu fiquei apavorada. E a responsabilidade foi minha. Ou melhor, irresponsabilidade. Aconteceu o seguinte. Eu filmei, depois eu mostro lá no grupo para vocês. Eu fui na casa saí daqui para ir na farmácia. Minha filha mora perto.
E aí tem uma parte assim da casa dela que dá para eu parar o carro bem na porta, na portaria do prédio. Mas não é para entrar com o carro ali, que a calçada é gigante, dá para passar 3 carros na calçada, tá? E aí o meu carro é uma formiguinha, mas não interessa. Não é para ir com o carro ali. E eu fui, não tinha uma viva alma na rua e tal. As pessoas vão, tá? Param ali de carro, as pessoas soltam na portaria e descem, tudo bem. Mas não é certo. Já começou o primeiro erro, que não era para eu parar de carro ali. E aí minha filha falou, sobe para ver a piscina. Falei, tá bom. Saí do carro, fechei, subi para ver a piscina. Demorei uns 10 minutinhos na casa dela. Manuela desceu comigo e todo mundo desceu junto no elevador, mas eles foram para a garagem pegar o outro carro. Quando eu abri a porta da portaria do prédio, meu carro não estava lá. Gente, eu quase morri. Meu Deus! Se eu estivesse no Brasil, o que eu pensaria, né? Roubaram meu carro. E naquele momento eu pensei, o carro foi rebocado. Meu Deus do céu! Como assim? Não tem nem ninguém, não passa ninguém aqui nessa rua. A polícia resolveu de passar aqui justamente hoje, dia 30 de dezembro, fim de ano. Rebocaram meu carro, meu Deus do céu. Em segundos, gente, aí meu coração já disparou. Cadê o carro? Gente, eu acho que se a polícia tivesse levado, eu acho que ainda seria um pouco melhor. Eu saí do carro e eu não puxei o freio de mão. E o carro não estava ali porque o carro desceu. Mas agora, a gente fazendo uma análise, o carro não desceu, foi descendo. Alguém empurrou. Deve ter ficado com raiva, porque eu deixei o carro ali. Porque a calçada é plana, então não tem como ele descer. Entendeu? É reto. Mas aí mais adiante ela tem uma descidinha. E alguém empurrou e o carro desceu, gente. Quando eu olhei para o lado, lá no final da rua, da calçada, tava meu carro assim, inclinado, bateu, ele parou numa parede, porque a calçada vai rodando assim, sabe? E ele parou nessa curva. Mas se ele não tiver, porque talvez o volante tivesse meio virado, né, o pneu. Se ele não tivesse com esse volante assim, ele ia simplesmente descer e pegar o cruzamento. Gente, o que poderia ter acontecido? E a responsabilidade foi minha. E eu não tenho que ficar procurando. Mas empurraram o meu carro, eu quero ver na câmera. Tudo bem, se empurraram, porque chegamos a essa conclusão que alguém passou ali, empurrou o carro, ficou com raiva do carro estar ali, não sei o que foi. Se alguém empurrou o carro, essa pessoa errou. É um problema dela, ela errou, mas eu também errei. E é isso que importa. Então, responsabilidade. O número 4 é sobre isso. Assuma que você errou. Eu fiz um vídeo um dia desse, não sei se vocês viram, se alguém viu, me fala aí, tá aí no feed do Instagram. Já parou para pensar que a responsabilidade, que o erro pode ter sido, que não pode ter sido seu e não do outro? E se for você a pessoa errada? Você já pensou nisso? Porque a gente passa uma vida inteira querendo culpar as outras pessoas. E eu simplesmente, nesse momento de ontem, eu só agradeci a Deus, falei, meu Deus, mas em 2 minutos, gente, eu tava assim, ó, que eu não conseguia nem, porque eu não tinha como entrar no meu lado, sabe? Porque ele foi ralando assim na parede, mas o carro, gente, não tem um arranhão. O para-brisa não, o retrovisor, né, deu uma viradinha assim, eu desvirei, e o pneu traseiro encostou na parede, então o pneu traseiro, eu acho que o pneu tava virado, né? O pneu parou, sabe? Assim, meu carro é pequenininho, é um carro leve. Então o pneu encostou assim na parede, então deu uma cortadinha leve ali no pneu. Meu marido falou: esse pneu já não tava bom, porque ele tava na frente, a gente mandou botar atrás, que você já tinha arranhado ele em algum lugar. Anyway, eu olhei para aquela situação
E eu só, sabe, fiquei nervosa na hora quando eu vi que o carro tava longe, gente. A calçada é muito grande. Eu tenho um vídeo, vou colocar lá no grupo dos alunos para vocês verem. A calçada é grande, então eu saí correndo, então aquilo ali me ajudou, eu fiquei nervosa, eu não tinha como entrar no carro, eu tive que entrar pelo lado do carona para poder sentar no meu banco. Eu falei, Manu, fica aqui do lado de fora, que eu vou tirar o carro dali, ele estava inclinado na rampa, né? Eu falei, sei lá, eu entro, esse carro desce mais. Então eu entrei, a primeira coisa, eu puxei o freio de mão, que não estava puxado. Enfim, eu errei. Eu estava errada. Que isso sirva de lição para mim. Não parar mais o carro ali. Não olhar se eu puxei o freio de mão. Eu acho que isso nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca saí do carro sem puxar o freio de mão. Isso também é o que eu acho. Porque talvez eu possa ter saído em outro momento. Mas eu preciso assumir essa responsabilidade. Não negligenciar o que eu preciso fazer. Esse é o ponto. Guardem isso. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Não negligencie. O que você precisa fazer? Faça o que tem que ser feito. E não fique procurando o culpado para você sair do lugar da sua responsabilidade. Se eu tivesse 100% correta e isso tivesse acontecido, eu ia procurar uma câmera, né? Qual é o lugar aqui que tem uma câmera? Se tem câmera aqui no prédio, na calçada, e eu ia ver o que aconteceu. Mas eu tô errada. Então pra que eu vou querer saber? Tô errada. Assume que você tá errada, assume que você errou, pegue a responsabilidade disso e acabou. Acabou. Segue em frente, porque tudo que você tem, o que eu falei ali atrás pra você? Tudo que você tem é hoje. Você não tem amanhã, 2026, 2027, você tem o hoje. Então eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que assumir essa responsabilidade, tá? Número 5. A lei. Falando da lei, pela lei eu já estaria errada ali, né? Mas não é essa lei que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre a lei da correspondência, ou a lei da atração para algumas pessoas, ou a lei da reciprocidade. Eu não vou plantar banana e colher abacaxi. Todo mundo sabe disso. E por que você está sempre esperando algo diferente? Se você não faz nada diferente. Por que você está esperando que o mundo seja maravilhoso com você se você não é maravilhosa com o mundo, com você, com a sua vida, com as coisas que você tem? Você está sempre querendo uma casa melhor, mas você não limpa a casa que você tem. A lei da atração é inegociável. Eu gostaria aqui de ampliar o assunto, mas não dá pra gente ampliar demais. Mas a gente vai falar muito isso no Reconecta, que vai começar dia 19 de janeiro, tá? Então fiquem atentos a isso se você se interessa por isso. Essa lei, ela é inegociável. Se você faz dieta, o que vai acontecer? Você vai emagrecer. Se você vai para academia e você malhou 365 dias, se você não foi para academia para ficar fazendo vídeo, para ficar malhando fofo, o que você vai ver? Você vai ver um resultado no seu corpo. Se você tem sido uma pessoa, eu fui boa, fui honesta a vida toda e ninguém é bom comigo. Olha, amiga, vamos recalcular a rota aí que tem alguma coisa errada. Por quê? Ou então, o processo ainda não acabou. Estão conseguindo pegar meu raciocínio? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? A lei da correspondência. Você colocou a carta no correio, a carta vai chegar no destino. Aonde você está colocando sua carta? Isso é a lei da atração. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem ceifar, isso ele colherá. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você faz, você tem o seu retorno, você trabalha, você tem seu pagamento. Você planta, você colhe o que você plantou. Vocês estão entendendo? Não tem para onde correr. Isso aqui é inegociável. Então eu sei que a gente ouve hoje, né? Tem principalmente hoje, 31 de dezembro de 2025, último dia do ano.
Vocês já devem ter visto e ouvido vídeos falando sobre o ano de 2026, que 2026, 0, né? Aquela sominha, 2026, essa soma de 2 mais 2 mais 6 vai dar 10. 10 é um número importantíssimo, que é o número 10, né? É o máximo, ali é o mestre. Mas a soma, né, do 1 mais 0 é 1. Então, 2026 é um ano muito importante, é um ano de recomeço. É um ano de reconexar, recomeçar. E tudo que você plantou, você vai estar colhendo agora. Então, existem várias leis aqui envolvidas que, por mais que você diga que não acredita, ou talvez a gente às vezes não acredita porque a gente não entende. Ah, não sei se eu acredito nisso não. Mas você já parou para estudar em algum momento? Você já parou para se aprofundar em determinados assuntos? Talvez não. Você é uma pessoa espiritual? Você busca as coisas internas? Você tenta ouvir a voz do espírito, da sua alma? Se você fizer isso, as coisas começam a mudar de lugar e você começa a entender coisas que você não entendia. Mas para isso, você vai precisar estar lá no número 2, o barulho. Qual o barulho que está sendo mais, falando mais alto na sua vida? E aí você precisa sair desse barulho para entrar no silêncio e entender que essa lei da correspondência, essa lei da atração, essa lei da reciprocidade, ela é real, ela é um fato. Então eu preciso me reconectar comigo para ver o efeito disso na minha vida, tá? Número 6, o recomeço, que é o Reconecta. O recomeço 2026 como número 1, e talvez vocês já devam ter ouvido isso aí na internet, é um ano que você vai ter a oportunidade de recomeçar. Alguma coisa não está indo bem? Ótimo, vou recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha vergonha de... Poxa, mas eu venho fazendo isso aqui a vida toda e agora eu vou mudar? Qual o problema? Enquanto você estiver aqui, você tem a oportunidade de recomeçar. Você tem essa chance que muitas pessoas já se foram e não tiveram. Como essa amiga da minha filha, que partiu com 34 anos. Deixou 2 filhas de 4 anos, gêmeas. Ela não tem mais a oportunidade de recomeçar. Mas talvez, se ela tivesse tido esse momento de silêncio com ela, se ela tivesse parado para ouvir uma live do começo ao fim, uma aula do começo ao fim, comprou um curso para se reconectar, e se ela fizesse o curso, comprou um curso para mapear as suas emoções, quantas pessoas já passaram por aqui e não tiveram? Começa, mas não vai até o fim. Nada acontece, gente. Então, aonde tudo é possível, nada vai acontecer. Se eu entro no shopping e aí tem essas 1000 lojas, mas eu não sei exatamente o que eu fui fazer, eu é bem capaz de eu sair de lá com um monte de bolsa, comprei um monte de coisa que eu não queria, que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque simplesmente eu me desconectei. Eu não sei, eu me perdi. Então, recomece para se achar. E esse recomeço, eu quero já trazer para você algo muito importante que a gente vai ter no Reconecta, que é um capítulo só falando de organização. Você não recomeça nada, você não se conecta com nada porque você é uma pessoa extremamente desorganizada. E essa desorganização só existe na tua vida porque você se desconectou. Você se desconectou da sua essência. E para você saber e ouvir a sua alma, você precisa de silêncio, você precisa de foco, você precisa de saúde, você precisa de responsabilidade.
Então, eu trouxe 8 pontos e a gente já vai caminhando aí para o ponto número 8. 8 pontos, não, desculpa, 7. A gente está no 6, que é o recomeço, é o reconnect. Para você entender que não tem problema recomeçar. Não tem problema se o seu casamento acabou. O problema é se ele acabou e você continua morando dentro dele. Porque aí você está dormindo com algo que já morreu. Alguém dorme com defunto? Eu não sei, né? Teoricamente, não. Mas aí na prática pode ser que esteja acontecendo isso na sua vida. E quando a gente dorme com defunto, a gente está dormindo com uma coisa podre, fética, fedorenta. E a gente está se contaminando. Se eu estou em uma relação que já acabou, uma relação podre, ou então que está ali, né, com necrose, com aquela parte preta, necrosada, quando uma parte do nosso corpo morre, ela perde a circulação, ela necrosou, ela apodreceu, tem que ser amputada. Existe alguma parte, emocionalmente falando, do teu corpo, da tua mente, da tua vida, que necrosou? Você tem que amputar. Senão, ela vai contaminar mais partes. Então, hoje, o médico entra na sala lá, onde os enfermos estão, né? Vamos dizer que ele entrou lá na emergência e ele percebeu que o pé do seu João os dedos estão com as pontas do dedo necrosando. Vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver isso? Eu já vi. E, gente, o que acontece quando você está perto de uma pessoa que está com esse problema, as pontas do dedo começam a necrosar ou alguma parte do corpo, é um fedor insuportável. E eu já vi isso dentro de uma enfermaria de hospital. É um cheiro horrível. Se você acha que o número 2 tem cheiro ruim, você não sabe o que é cheiro ruim. Nós temos muitas coisas ruins e nós temos cheiros ruins. Eita, que vai vendo um monte de coisa na minha cabeça aqui. Vocês aí da antiga, sabe como minhas lives demoram, né? Mas hoje eu estou mais concentrada, não estou deixando isso acontecer. Porque aqui eu já entraria em outro assunto que já abriu aqui uma brecha gigante na minha cabeça. Mas tudo bem, vou me concentrar. Você pensa em você agora, tá? Você deseja recomeçar alguma coisa? Você quer começar um 2026 com toda a sorte, com o pé direito, com toda a clareza? Tem alguma coisa fedendo na tua vida? Se tiver, vou botar o perfuminho, né? Esse perfume que eu escolhi para a live de hoje, gente. Eu comprei ontem, esse aqui é o Libre Flowers. Que perfume delicioso. Nunca tive um Libre, esse é meu primeiro. Tá fedendo? Ó. Vamos tomar um banho? Vamos limpar? Vamos colocar um cheiro bom na nossa vida? Se você não cortar... Maravilhoso. Se você não cortar o que tá podre, vai apodrecer todo o resto da sua vida. Nós compramos para o Natal muitas frutas, né? E não deu tempo de eu fazer a salada de fruta. É que eu invento minha salada de fruta, eu gosto de ficar aquilo bem miudinho, dá uma trabalheira danada, né? Os alunos estão comentando aqui. Uma delícia, é verdade, amo. E aí, eu comprei 2 sacos grandes de laranja. E aí, ontem eu fui para a cozinha, falei, eu vou espremer isso tudo, porque senão, se tiver uma laranja ruim aqui, vai estragar as outras. Não tinha nenhuma ruim, graças a Deus. Mas se eu deixasse lá e talvez, amanhã eu vejo, depois eu vejo, hoje eu não ia ver, porque hoje já é dia 31, tem um monte de coisa para fazer. E aí? Eu ia estragar outras laranjas. Se você não amputar essa coisa podre que você está carregando aí com você,
E veja bem que essa coisa podre não precisa necessariamente ser um relacionamento ruim. Vocês estão ouvindo bem aqui no Instagram? Estão ouvindo assim, quando a gente coloca o microfone, o som fica diferente? Eu quero que vocês ouçam bem o que eu vou falar agora. Aqui e aqui. Às vezes, a gente está pensando, o que eu preciso? O que eu preciso amputar? Qual é a pessoa ruim da minha vida? Talvez seja você mesmo. Seja você querendo ser vítima da tua própria vida. Querendo ser vítima das coisas que te aconteceu no passado. Isso é péssimo para você. Então, assuma a responsabilidade e busque em você o que você tem que fazer. O que você tem que fazer por você. Fecha seu olhinho, 2 minutos. 2 minutos é muita coisa, 2 segundos. Qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? O que eu tenho que fazer? Que é minha responsabilidade. O que eu tenho que amputar? O que eu tenho que limpar aqui imediatamente para que isso não apodreça toda a minha vida? A responsabilidade é sua. E agora o 7º ponto, e não menos importante, talvez até mais importante, o limite. Aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O limite, eu coloquei um perfume. Eita! Limite, né? Colocou demais, não? Foi uma apresentação, tá? Ó. Gente, comprei ontem. Olha só, eu não sou uma pessoa econômica, né? Uma delícia esse perfume, uma delícia. Tenho vários perfumes, esse aqui eu não tinha, porque eu tenho um outro probleminha, mas não é hora de falar sobre isso não. Como eu faço coleção, aí agora eu vou querer todos da família, né? Ele vai ficar lá sozinho na prateleira? Não pode. Entendeu? Meu perfume, a Arley, é esse? É o Libre Flowers? Que delícia, maravilhoso, gente. Fica aí a dica do perfuminho. Ok, tudo tem limite. Último ponto, e não menos importante, e talvez o mais importante. Faça uma lista de quem você vai tirar, de coisas que você... acabou. Não aceite pessoas negativas na tua vida. Saia desse ciclo de energia de pobreza. Pobreza mental, espiritual. Eu conheço muita gente rica financeiramente e com comportamentos e questões pobres. É mais difícil a gente ver isso, mas existe, tá? Por quê? Porque essas pessoas não cuidaram das suas emoções. Então, tudo que elas têm é dinheiro, mas não tem riqueza emocional. E conheço pessoas que não têm tanto dinheiro, tantos bens materiais e que são ricas. Porque emocionalmente todo mundo quer ficar perto delas. Se afaste de pessoas, coloque limites. Limite. Coloque um limite. Você já deu uma chance, já deu 2, já deu 3, já deu 10 chances para aquela pessoa que é extremamente negativa, que tem uma energia negativa, que só fala de coisas ruins. Limite, gente. Coloque um limite. Vamos fazer não sei o que lá, amiga. Essa pessoa só te coloca para baixo. Limite. Não posso. Eu não posso andar com quem não quer andar. Eu não posso. Coloque isso para você. Seja a pessoa que a outra vai olhar e vai querer ter na vida. Poxa, será que
As pessoas gostariam de andar comigo? Faça essa pergunta para você. Assim como eu não quero andar com o fulano, ciclano ou beltrano, será que estão querendo andar comigo? Se você for uma pessoa extremamente negativa, as pessoas vão se afastar de você. E você precisa se afastar das pessoas que são extremamente negativas. Senão, o seu ano de 2026, 27 e seja lá o ano que for, você vai estar sempre vendo a sua vida patinando no mesmo lugar. Entendeu? Limite. Você precisa colocar limites. Sem limites, a gente estoura o cartão, a gente estoura a saúde, a gente é invadido porque a gente não colocou ali a nossa fronteira, né? Para quem é aluno aqui já sabe sobre fronteira familiar. E família é um lugar que você precisa colocar muitos limites e muitas fronteiras. Até aqui você pode me dar opinião, daqui para cá eu não aceito mais, tá? Vamos fazer um overview de tudo que a gente falou? Número 1, foco. Coloque um foco claro. O que você quer e lembre-se, cuidado. Por quê? Porque tudo que você tem é o hoje. E aí você fala assim, não, mas hoje é dia 31. Hoje não é dia de pensar nisso. Aí amanhã é dia 1º, né? Feriado mundial. Aí também não é dia. E aí, ó, você já se sabotou, tá? Então, tudo que você tem é hoje, porque dia 1º nasce bebê e morre também. Dia 31 tá nascendo gente e tá morrendo também. Então esquece e para de dar desculpa. Ah, mas hoje é meu aniversário. Mas hoje é dia não sei o que lá. Para com isso. Sai desse lugar e assuma o número 4, que é a responsabilidade, tá? Número 1, foco. Assuma esse foco. Número 2, barulho. Saia desse barulho da internet. Eu sei que é complicado falar isso, por quê? Porque a gente está na internet, eu trabalho com a internet. Mas eu tô vendo isso. E 2026 promete ser um ano de altos índices de questões emocionais gravíssimas. Por quê, gente? Porque é a consequência das pessoas que querem fazer terapia, por exemplo, com a inteligência artificial. Das pessoas que estão buscando respostas para tudo em um computador. A vida não é isso. E a gente está deixando isso tomar conta. Então, a responsabilidade é sua. E só você vai poder fazer alguma coisa por você. Então, saia da internet. Na sua casa está você e seu marido sentado no mesmo sofá. Ele com o telefone na mão, vendo a internet. Você com outro telefone, vendo a internet. Um vê um vídeo daqui, vê o vídeo dali e ainda compartilha com a pessoa que está do teu lado. Você manda para o teu marido esse vídeo inbox. É verdade ou não é? Tô falando alguma coisa que seja loucura da minha cabeça, gente? Ou é só na minha casa que isso acontece? Porque aqui em casa isso acontece. E eu odeio hipocrisia. Então eu pego os meus exemplos para trazer aqui para vocês. Igual eu contei da minha irresponsabilidade ontem com o carro. Tá vendo? Verdade. Vocês estão concordando aí. Aqui no Instagram. Isso acontece na sua casa? Você manda um vídeo para o seu marido, manda um vídeo para sua filha, vocês estão dentro da mesma casa. Por quê? Porque você sabe que a outra pessoa também está na internet. E aí, se você for lá, você vai atrapalhar ela. E ela está vendo outra coisa. Olha isso. Olha o nível que a gente está chegando. Se acabar a luz, se acabar a internet, o que será de você e da sua vida? O que vai acontecer com você se acontecer uma guerra, a Terceira Guerra Mundial? Aqueles que tiverem saúde emocional sobrevivem muito bem. Por quê? Porque eles aprenderam a fazer silêncio.
Porque eles aprenderam a viver com eles mesmos. Estrelinhas aí. Estou me controlando aqui que vocês não têm nem ideia. Porque a minha cabeça é um parque de diversões. Então eu trouxe aqui o meu esboço para conseguir ficar nele e seguir o meu roteiro. Barulho. Saia do barulho. Número 3, saúde. Se você quer ter uma saúde ok, cuide das suas emoções. Cuide das suas emoções. Cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Não estou falando de religião. Estou falando de silêncio. Espiritualidade. Você precisa se conectar com a sua espiritualidade, com a sua alma. Tem uma alma aí dentro de você, sabia? Sabia que existe uma coisa que está vivo dentro de você, que não é a cor do seu cabelo, não é a roupa que você está colocando. Para com essa bobagem de pensar a roupa que eu vou colocar no dia 31, que número que é o meu, que cor que é a minha. Preocupe-se em saber se a sua alma está bem, está em paz. Isso é o que importa. Daqui a pouquinho, amanhã, nesse mesmo horário, para mim, por exemplo, já é dia 1º de janeiro. 11h11 aqui agora. Amanhã já é dia 1º de janeiro de 2026. Que, aliás, é um dia importantíssimo. O ano já começa assim, 1 de janeiro de 2026. 2026 é um número 1. E o ano já começa assim, 1. Caraca! Aí a gente vai romper o ano, aí tem que ficar acordado até 4, 5, 6 horas da manhã. Eu já falei, eu não quero isso não. Porque às 7 horas da manhã eu tenho aula e eu vou fazer minha aula. Que aula? É minha aula, meu curso que tá, um outro curso que eu faço aí, tem que botar em dia minhas matérias, tem muita coisa para escrever, tem muita coisa para fazer. Sou eu. Você leva aí para sua vida como você quiser. Mas na hora que você fizer isso, você vai ver que você começa a ter mais saúde. Número 4, responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua vida. Se você quer prosperar, se você quer melhorar na sua vida em todas as áreas, emocional, financeira, social, conjugal, familiar, comece a assumir a responsabilidade. Foi eu que errei, eu que não fiz, eu que estou aqui remoendo o passado, os problemas. Assuma essa responsabilidade e você vai ver que a coisa vai mudar. Número 5, a lei da correspondência, a lei da reciprocidade. Não tem como a gente fugir disso, gente. A lei da atração, ela é uma consequência da nossa responsabilidade. Eu atraio para mim aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Não brinque com isso, porque não é brincadeira. Tá? Eu não acredito nisso. Embora você não acredite que aqui é de dia, como é que pode, né? Lá é dia, gente. Aqui é de dia e aí é de noite. Vai ser querendo você ou não. Entendeu? Querendo você ou não, se tiver que chover, vai chover. Não acredito. Vai chover, Marileide. Não acredito em lei da atração. Ela não precisa de você para existir. Ela te prova todos os dias. A lei da correspondência. Se você faz, você recebe. Se você dá, você recebe. Gente, vamos dizer que você é uma pessoa cristã, tá? Se tiver algum cristão aqui, quisesse falar, você é cristão, você é católico, é protestante, é cristão, acredita na Bíblia. Você deveria ser a pessoa número 1 a acreditar nisso. Você, tá? Os outros estão perdoados, mas você deveria ser a primeira pessoa, porque a Bíblia, ela é a lei da atração de capa a capa. Quem conhece a Bíblia sabe disso. A Bíblia é a lei da atração de capa a capa. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Quem foi que disse isso? Foi o fulano de tal que escreveu o livrinho lá? Não, isso é bíblico. Se você crê,
no seu coração, assim será. Ou seja, se você acreditar aqui dentro, você começa a planejar, você começa a ver o que você quer e isso acontece. Quem foi que disse isso? Ah, o livro do Paulo Fulano, do Paulo Coelho, do Paulo Lagarto, da Maria, do José. Não, não foi não. Isso já foi dito há muito tempo atrás. E quem disse isso foi Jesus. Então, eu vejo cristãos falando que não acreditam nisso. Eu não acredito. Ih, tá muito desalinhado. Tá muito desalinhado. E por quê? Porque existe muito barulho. Existe muito barulho em você. E você se tornou escravo do barulho que está à sua volta. E agora você tem que alimentar esse personagem que você construiu e que nem você sabe mais aonde ele está atuando. Tá? Número 6, o recomeço. Não tem problema se você errou, não tem problema se você escolheu a roupa errada, você vai lá e troca, não tem problema se você escolheu uma carreira que você não está muito feliz, você vai recomeçar. Porque todos os dias, quando nós acordamos, nós estamos de cara com um novo dia. E se precisar, a gente vai recomeçar. É o dia novo. É um dia novo. Se permita recomeçar. Recomece quantas vezes for necessário. Só não aceite ficar dormindo com o defunto podre, morto, porque vai feder. Você não vai passar o ano novo no cemitério. Não, eu gosto muito de mamãe. Mamãe morreu, eu vou lá pro cemitério. Não vai. Meu marido morreu, em vez de eu ficar aqui meia-noite, eu tô lá no cemitério com meu marido, que eu quero romper o ano lá. Deu meia-noite, o galo já cantou. Você vai pra lá? Você não vai, querida. Mas se você for, tá cheio, tá? Só pra te avisar. Que tem gente que vai. Enfim, talvez você não vai pra lá, porque a tua vida já é um cemitério. Você já tá com um monte de coisa podre, morta, que você precisa cortar, que você precisa decepar. Volta um pouquinho a aula e você vai ver o que eu falei sobre tudo isso. E como é importante você colocar esse recomeço e aprender tudo isso. Limite. Número 7. Número 7. Limites. Se você não colocar limites, você não vai avançar. Então, as pessoas estão dando opinião demais na sua vida, estão se metendo demais na sua vida, estão trazendo muitas sugestões porque você não deu limites. Então você está sendo extremamente chateada, abusada, você não aguenta mais com aquela pessoa sem noção, que está toda hora te pedindo um dinheiro emprestado, toda hora falando coisas que você não quer ouvir, porque a culpa é sua, você não deu limites. E se eu deixar, você vai entrar. Limites. Limites são importantes em todas as áreas da nossa vida. Dentro das relações conjugais, relações amorosas, nós precisamos aprender a colocar limites. Colocar responsabilidade, cada coisa no seu lugar e colocar limites. Isso eu aceito, mas isso aqui eu não aceito. Isso tá tudo bem, mas isso aqui não tá bom. E por que a gente não faz isso? A gente não faz isso porque em algum momento da vida a gente se desconectou. A gente se desconectou de quem somos, da nossa essência, porque existia muito barulho dentro de você. Existe tanto barulho dentro de você que esse barulho roubou a tua saúde, roubou a tua responsabilidade de assumir a sua vida, tirou o seu foco, não deixa você entender essa lei da reciprocidade e não permite que você recomece. Então, todos os pontos aqui se conectam agora em um só lugar. Amanhã é 2026. É um novo ano e você tem a oportunidade de recomeçar. Você tem a oportunidade de fazer tudo novo. O que é que você quer?
um novo plano, um novo quadro, tudo se fez novo. Mas, se você permanecer no velho, o novo não pode habitar em você. Para que você coloque luz em algum lugar, você precisa estar com os fios muito bem conectados. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo, ele rompe os odres. Odres são aqueles barris de couro envelhecido aonde se coloca vinho e ele fica ali ele vai ficar ali por muito tempo, né, paradinho para poder maturar. Então você vem com uma informação nova, você vem com vinho novo e coloca em odres velhos, não sobressai, não realça. Ele vai romper, ele vai estragar. É como se você estivesse colocando um perfume sem tomar banho. Vai feder, não vai ficar cheiroso, não vai ficar bom. Coloque um bom perfume. Coloque um cheiro novo na sua vida. Coloque um sabor novo em 2026. E para isso você vai precisar de conectar todos esses pontos que eu falei aqui. No dia 19 de janeiro de 2026, a gente vai começar um dos maiores projetos que eu já construí. Se eu olhar para o 52 semanas para mudar a sua vida, mapeamento das emoções em 52 semanas, se eu olhar para o reset da alma, se eu olhar para tudo isso vai fazer parte do Reconecta. E o Reconecta vai ser tudo isso e muito mais. Ou nada a ver com isso, uma direção totalmente diferente. E para isso, eu precisei de ter odres novos, plataforma nova, nova direção, tudo novo. Tudo aqui é novo, é um espaço novo, é tudo novo, tudo que vocês imaginarem. E para isso, eu precisei de ter muito silêncio. E é nesse lugar que eu quero te convidar a estar. Faça silêncio para você conseguir ouvir o que você precisa mudar. Esse recomeçar, esse reconectar, eu só vou conseguir quando eu fizer silêncio. Entender os meus propósitos, entender o que eu quero para minha vida. Então, o Reconecta, ele nasce comigo, recomeçando e trazendo para você, talvez você que já é aluno, né, já me conhece, algo totalmente diferente, mas pura essência. Não é uma colônia, não é um perfume, é um parfum, é um extrato de perfume. É o extrato da minha própria vida, é o extrato da Sayonara que vai estar aqui com vocês. Porém, Reconecta 52 será extremamente limitado. Eu já falei isso no vídeo que eu coloquei lá no YouTube. Então, se você quer saber o que é isso, assiste o vídeo que está no YouTube. Você que é aluno, esteja lá no grupo novo dos alunos, onde eu trago essas informações para vocês. Você que nunca foi aluno, mas que quer saber o que é isso, como é que vai ser, já entra em contato comigo, porque a gente só terá 52 vagas. E porque você já viu também nas explicações, porque a gente vai conversar um a um. Vão ser 52 dias muito profundos, onde eu vou te levar a esse lugar de cura através do todo o potencial psicológico, energético e espiritual que mora dentro de você. Então, para a gente terminar esse momento, eu quero muito mais do que desejar feliz ano novo para você, eu quero desejar coragem, determinação, foco, disciplina, saúde, silêncio, reconexão. Tá? Então, olha, respira fundo, bota a mãozinha aí no seu coração e repita comigo.
essas frases que eu vou falar aqui, se você sentir o desejo. Eu assumo a responsabilidade da minha vida hoje. Eu quero recomeçar. O meu ano de 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não aceito nada menos que o melhor para minha vida hoje. E eu me reconecto comigo, com a minha essência. Qual é a sua essência? Qual é o verdadeiro perfume que você está exalando? Eu me reconecto com a minha essência. Eu sou forte. Eu vou conseguir. Eu sou determinada. Eu tenho disciplina. Eu sou organizada. Organizado se você é homem. Eu me reconecto com a minha essência. É sobre isso que eu quero falar com vocês em 2026. É um momento de curar. E eu tenho dentro de mim todas as respostas. Mas eu preciso fazer silêncio para me ouvir. E eu desejo que o seu 2026 seja repleto de foco, direção, determinação, responsabilidade com a sua vida, com a sua saúde. Coloque limites. Eu coloco limite em tudo aquilo que me faz mal. Eu coloco um limite hoje na minha procrastinação e assumo a responsabilidade da minha vida. A live vai acabar, mas você pode continuar fazendo a sua meditação, conversando com a sua alma. Você perde muito tempo ouvindo vídeos na internet, dando gargalhadas, sabendo e querendo saber das fofocas. E você não perde tempo com você. Fale com você, olhe no espelho, olhe nos seus olhos. Chame o seu nome, fale com você. Obrigado, Sayonara, por tudo que você fez esse ano, por você e por outras pessoas. Obrigado, fale seu nome. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Renato. Obrigado, Liz. Obrigado, Camilo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Carol. Obrigado, Dani. Fale seu nome. Obrigado, Karine. Obrigado, Rosemary. Obrigado, Alice. Obrigado, Caroline. Obrigado por você existir. Olhe no seu olho. Não é para olhar demais e começar a ver as rugas, não. Deixa isso para lá. Olhe lá no seu olho, lá no fundinho do seu olho. Como você é boa! Como você é inteligente! Fale seu nome. Chame à existência a sua alma que está querendo se conectar com você e você não permite. Seja o melhor, porque o melhor está por vir. Mas o melhor não exclui tragédias. E seja lá o que tiver para acontecer. Se você estiver preparado, se você estiver preparada, vai ser incrível. Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu espero que esse chamado
te acorde para uma responsabilidade com você mesmo para 2026 e para os anos que estão por vir. Muito obrigado, nos vemos ano que vem. Um beijo grande para vocês, gratidão. Se você quer se reconectar, pode me chamar, porque as vagas são muito pouquinhas, mas começa dia 19 de janeiro. Por que 19 de janeiro, hein? Por quê? Porque será de novo 1 do 1 do 1. E 19 é 9 mais 1, é 10 de janeiro de 2026. E é esse dia que você vai recomeçar, vai colocar ali, ó, fincar uma nova bandeira, um novo limite, um novo momento, tá bom? Um beijo grande para vocês. Deus abençoe grandiosamente, poderosamente a sua vida, da cabeça aos pés. Que essa luz entre em você, que toda prosperidade venha sobre a sua vida, que toda saúde emocional, espiritual, física venha sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Um beijo e até ano que vem. Tchau, tchau. Okay.